Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Fraternidade Espírita Caminho de Luz. Devido à necessidade de isolamento social, nós permaneceremos fechados aos nossos trabalhos que são realizados na casa até o dia 31 de maio de 2020. Portanto, nós continuaremos a disponibilizar o nosso Evangelho semanal de forma virtual, mas continuamos com os nossos trabalhos nas áreas sociais, como a doação de cestas básicas. E nós necessitamos de toda a contribuição daqueles que possam nos auxiliar. Por isso, a nossa casa será aberta apenas aos sábados, nos horários das 15 às 16 horas, para recebimento da doação de alimentos, para recebimento da doação de roupas, de doações em geral. E para a confecção das nossas cestas básicas, nesse mês nós necessitamos de pacotes de arroz de 5 quilos, de feijão, de macarrão, de molho de tomate, de enlatados em geral e de óleo. Quem puder contribuir de uma outra forma, pode também buscar maiores informações nas nossas redes sociais, que está disponibilizando ali todas as informações necessárias. Meus amigos, antes de iniciar o tema do nosso Evangelho dessa noite, gostaria que fôssemos levados a uma pequena reflexão sobre o momento atual, que exigirá de nós por algum tempo. Por isso, a necessidade de reformularmos as nossas atitudes, que nos convida a esse momento a novas perspectivas de vida, com profundas e urgentes mudanças. E como tudo tem o seu lado, é o nosso momento de escolher o lado que nós queremos alimentar para que ele cresça e que seja útil, não só a vida presente, mas como a vida futura do nosso orbe. E é importante salientar que tudo segue uma ordem divina e perfeita que rege todos os universos. Essa nossa fase será superada, mas a extensão, a durabilidade, isso dependerá de cada um de nós. É fruto da decisão e de nossas atitudes. Por isso, meus amigos, a importância de mantermos a confiança, a esperança nesses momentos, retirando de nós os momentos de queixa, de tristeza, de desânimo, buscando sempre estar com os nossos pensamentos elevados através dos recursos da prece. Nesse momento, há um exército de espíritos, de luz, emissários do nosso Pai Maior, que se encontra cuidando de cada parte do nosso planeta. E quanto a nós, cabe fazer o nosso melhor. Busquemos o isolamento social que foi necessário. Vamos usar as máscaras se tivermos a necessidade de sairmos de casa, lavar as nossas mãos, utilizar o álcool gel e também, gente, enviar amor para as nossas células. A importância de mantermos a nossa saúde física, mental e espiritual através do amor, da esperança, da paz, da harmonia e do perdão, tão importante nessa nossa fase. Então, assim, meus amigos,
Vamos nos asserenando nesse momento, tanto aos nossos corações, às nossas mentes. Vamos sentando de uma forma que nos seja mais confortável. Aqueles que se sentirem à vontade podem fechar os seus olhos. E vamos respirando profunda, calmamente. Vamos nos harmonizando, vamos nos sintonizando com a espiritualidade amiga responsável pelo nosso Evangelho. Jesus amigo, mais uma vez reunidos em Teu nome, rogamos ao Teu generoso coração que nos envolva em suas vibrações amorosas, para que possamos assimilar as reflexões aqui contidas e que ao término do nosso Evangelho possamos nos sentir mais tranquilos, mais esclarecidos, compreendendo melhor as nossas dificuldades, as dificuldades dos nossos irmãos, compreendendo as nossas próprias fragilidades e assim seguirmos confiantes no caminho que o Mestre veio nos mostrar. Que em Teu nome, Mestre Jesus, em nome da espiritualidade amiga que coordena a nossa casa, e acima de tudo, em nome de Deus, o nosso Pai maior, iniciamos o nosso Evangelho dessa noite com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Meus amigos, o nosso tema de hoje, ele é pertencente ao livro Evangelho segundo o Espiritismo, Obra dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, e é referente ao capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. E conforme o livro Boa Nova, que foi psicografado por Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel, conta-se que após as primeiras claridades referentes à Boa Nova serem anunciadas, que todos os habitantes enfermos, derrotados de toda sorte, de Betsaida, de Dalmanuta, de Magdala, de Corazim e também das aldeias importantes ao redor do lago de Genezaré, enchiam as ruas de Cafarnaum em turbas ansiosas. E quem eram eles? Velhinhos trêmulos, crianças doentes, cegos, mãezinhas agarradas aos seus filhos, homens simples, trabalhadores do campo, homens e mulheres maltrapilhos, que demonstravam em suas faces, nas mãos e nos pés, a doença que os consumiam. E conforme o Evangelho de Mateus, conta-se que foi no alto de um monte em Cafarnaum que Jesus, a figura meiga do nosso Mestre, surgiu e chamou para junto de si os seus discípulos, e perante a multidão que o aguardava, sedenta de esperança e consolo, ele proferiu o famoso Sermão da Montanha, também conhecido como as Bem-aventuranças, como Sermão do Monte. E ele deixou muito claro a quem ele referia as suas palavras, e elas caíam como um bálsamo no coração daquele povo sofrido. Certamente,
que o Sermão do Monte é a fonte de água viva onde todos nós podemos saciar a nossa sede. É tão importante que o líder indiano Mahatma Gandhi disse certa vez que se todo o acervo referente aos ensinamentos do nosso mestre fossem perdidos e restasse apenas o Sermão do Monte, os ensinamentos do mestre não seriam diminuídos e continuariam a ter a mesma eficácia. Dentre as bem-aventuranças que foram trazidas pelo nosso Mestre Jesus, afirmou: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Ser bem-aventurado é sinônimo de feliz, e aquele que faz a vontade do nosso Pai que estás nos céus é um bem-aventurado. Quanto aos pobres de espírito, ao contrário de que muitos pensam, Jesus se referia às almas simples, singelas, humildes, desprovidas de qualquer ambição, de orgulho, que já haviam compreendido as leis de Deus e buscava a obedecê-las. E esses costumam triunfar nas lutas do mundo. Hoje, meus amigos, dentro desse tema, desse capítulo, nós iremos falar dos itens de 7 a 10. Mistérios ocultos aos sábios e prudentes. E mais uma vez, utilizaremos o Evangelho de Mateus, que consta no capítulo 11, no versículo 25, que diz: naquele tempo, respondendo, disse Jesus: graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e prudentes e as revelastes aos simples e pequeninos. Pode inicialmente parecer estranho as palavras de Jesus por render graças a Deus por haver revelado as coisas divinas aos simples e humildes, e não aos sábios e prudentes, que aparentemente estão mais aptas a compreender. Porém, meus amigos, os ensinamentos do nosso Mestre, que trazem as leis divinas, é para apenas a compreensão dos simples, dos humildes, aqueles que pela simplicidade do seu viver já se encontram mais amadurecidos para compreendê-las e para utilizá-las em seu benefício, na busca pelo reino dos céus, que é a paz e a felicidade íntima. E o primeiro ensinamento que nos ressalta nessa lição é que aqueles que se consideram sábios, aqueles que acreditam tudo saber, que buscam, ser melhores que os outros, não estão aptos a compreender as leis divinas. E tudo isso, gente, por uma razão muito simples: pelo orgulho. A palavra sábio na antiguidade era sinônimo de sabichão, ou seja, para aquele que é orgulhoso, que se julga melhores que os outros. E aqueles que se orgulham do seu saber, na grande maioria das vezes, está ligado apenas às coisas terrenas, aos bens, aos prazeres desse mundo, e acabam fechando os seus ouvidos e os seus olhos aos ensinamentos divinos que foram trazidos pelo nosso Mestre Jesus. E em todas as épocas da humanidade existiram os
descrentes, os desconfiados. Por isso disse Jesus ao seu apóstolo mais incrédulo, que foi Tomé, que precisou ver para crer. Disse Jesus: bem-aventurados aqueles que acreditam sem ver. E há também uma outra passagem que conta-se que procuraram Jesus para que ele emitisse um sinal dos céus, provando que era ele o Messias prometido por Deus. Portanto, enquanto eles aguardavam um grande prodígio, Jesus se negou e disse que sinal nenhum seria dado àquela geração adúltera e infiel, pois eles já tiveram o sinal de Jonas, lá no Antigo Testamento, demonstrando que Deus ele não se preocupava com as eventuais conversão daqueles homens que Jesus julgavam endurecidos, incrédulos. Mas Jesus revelou aos humildes, quando ele percorreu as cidades, tanto da Judéia, da Galileia, da Samaria, realizando curas extraordinárias a leprosos, a cegos de nascença, expulsando espíritos obsessores, possessos, curando os paralíticos. E esses fatos eram reconhecidos por toda a população daquele tempo. Porém, os incrédulos não se dobravam e não se curvariam, mesmo que forem realizados os fenômenos mais notáveis. Como, por exemplo, nós podemos dar os escribas. Os escribas, na época de Jesus, eles tinham função de transcrever o Antigo Testamento e ensinar ao povo. E muitos dos livros aos quais ele utilizou, os antigos profetas, os missionários divinos, falavam da vinda do Cristo, do Messias que foi prometido por Deus. E nenhuma outra criatura que esteve sobre a terra obteve tantas qualidades como Jesus, que demonstrou realmente ser ele o escolhido, aquele que veio nos trazer os ensinamentos do nosso Pai Maior. Porém, os fariseus preferiram pactuar com os escribas, com os sacerdotes. E devido à incredulidade dos homens, por revelar as suas verdades, Jesus foi crucificado. Assim como tantos outros, como o filósofo grego da antiguidade, Sócrates, que foi condenado a tomar cicuta, que era um veneno, por ensinar ideais de fraternidade aos jovens daquela época. Nós temos também João Batista, que foi condenado à morte. Paulo de Tarso, que sofreu tantas perseguições e também foi condenado à morte. E muitos outros missionários, profetas, que vieram em nome de Deus transmitir os seus ensinamentos, foram tratados com sarcasmo, com ironia, e muitos condenados à morte. E ainda hoje, gente, há uma resistência muito grande e uma incredulidade por parte dos homens sobre as verdades que emanam dos céus, que foram reveladas
pela pleiade de espíritos superiores que foram coordenadas pelo Espírito da Verdade. Uma delas é que a vida continua após a morte do corpo físico, que o nosso corpo físico é simples vestimenta, necessário ao nosso burilamento, ao nosso crescimento, que só pode ser realizado no momento como criatura encarnada. Porém, dentro desse corpo físico, há um ser muito maior, sensível e espiritual, que transcende a vida terrena. E é através dele que se adquire essa perseverança para que possamos continuar na busca do nosso aprimoramento. Quando o Cristo ele esteve entre nós, ele prometeu que viria um outro Consolador no momento onde a humanidade estivesse mais amadurecida, mais sensível às coisas espirituais. E esse Consolador, ele já se encontra entre nós atestando o cumprimento das promessas do Cristo. Alguns incrédulos admiram que os espíritos nada façam ou façam tão pouco para comprovar a sua existência. É que esses estão mais preocupados com aqueles que os buscam de boa fé, com humildade, do que aqueles que acreditam que retêm a luz própria e que os espíritos deveriam se sentir felizes por demonstrar a sua existência a eles. Tanto Deus como os emissários da sua boa vontade atende bondosos aqueles que os buscam com humildade, com resignação, e não aqueles que se julgam mais que eles, como diz nas palavras do Evangelho de hoje. O poder de Deus se revela nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não põe a luz sobre o alqueire. Gente, para o nosso entendimento, alqueire era na antiguidade como se fosse um balde de madeira utilizado para medir cereais. Continuando. Mas a derrama por toda parte. Cegos são os que não a veem. Deus não quer abrir-lhes os olhos à força, pois que eles gostam de os ter fechado. Chegará a sua vez, mas antes é necessário que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus, e não o acaso. Então, meus amigos, trazendo um pouquinho desse texto, por essas palavras que podem até parecer um tanto duras, mas que refletem a verdade do processo evolutivo do espírito mortal, que necessita realizar o seu desenvolvimento, segundo a sua vontade e submetido às leis divinas que são sábias e justas. E só assim esse espírito será feliz e atingirá a sua destinação, que é a perfectibilidade, através da sua própria vontade, semeando e colhendo de acordo com o uso do seu livre-arbítrio. Sendo assim, meus amigos, ninguém está fora do que foi proposto por Deus. E quanto mais rápido nós reconhecermos essas leis naturais e espirituais, menos sofrimentos seremos condicionados. O Emmanuel, que é o mentor espiritual de Chico Xavier enquanto ele esteve encarnado, ele cita a imagem de duas asas que auxiliam o homem ao seu aprimoramento. Uma das asas é o amor e a outra é a sabedoria. A sabedoria não pode se projetar a mais
e prejudicando o amor, e vice-versa, pois dessa forma o voo ficará em círculos, ou seja, não sairá do lugar, não permitindo que o homem caminhe para o seu objetivo de crescimento. Na maioria das vezes, meus amigos, a falta de sintonia entre o amor e a sabedoria são necessariamente devido ao orgulho, que acaba gerando outras imperfeições que o homem acaba retendo. Então, aqueles que se destacam por sua vida econômica, pelos diplomas das escolas da vida, muitas vezes se acham dispensados de aprender sobre os mistérios, tanto da vida quanto da morte. Mas, muitos deles, na verdade, eles temem que esses ensinamentos irão obrigá-los à mudança do seu comportamento. E ele terá que abrir mão das suas vaidades, das suas ambições, do seu orgulho. Já os simples, os humildes, se abrem para Deus e se colocam na condição de filho de Deus, apesar de se reconhecerem imperfeitos, mas buscam, através do caminho que foi traçado por Jesus à humanidade, a sua melhoria. Quanto aos orgulhosos, meus amigos, tenhamos a certeza que ninguém fica fora da proteção do nosso Pai Maior, que somos todos os seus filhos, e no momento apropriado, todos nós retornaremos a Ele, como a parábola do filho pródigo. Não nos esqueçamos que Jesus, ele viveu entre os simples e humildes, se colocando na condição deles, apesar de possuir toda a sua sabedoria divina. Então, não nos importamos que sejamos tomados como simples, como os humildes. A opinião dos homens não é a de Deus. E se nós acreditarmos neles, nós devemos fazer de tudo para bem compreender as suas santas palavras que foram trazidas através de Jesus em seus ensinamentos. Por isso, meus amigos, a importância de estarmos conectados com o nosso Pai Maior, que não abandona nenhum dos seus filhos. E eis a importância também do Evangelho no Lar, que deve ser realizado semanalmente, de forma individual ou principalmente com aqueles entes queridos, que se encontram conosco, para atingir a harmonia, a paz, que tanto necessitamos nesses momentos tão frágeis. E assim, meus amigos, vamos nesse momento nos conectando a Deus, envolver o nosso coração em vibrações de paz, de luz, de reconforto em favor do nosso planeta. Vamos visualizando o nosso planeta Terra e vamos imaginá-lo todo envolvido em fluidos salutares, de paz, de luz e de amor, que emana do nosso Pai Maior. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, imaginando o seu contorno geográfico todo iluminado, e que essa luz seja suficientemente forte para iluminar com muito amor e justiça ao seu povo e aos seus dirigentes. Vamos pedindo que esses fluidos salutares, essas vibrações amorosas, possam ser levados a todos os locais onde haja necessidade, aliviando corações, trazendo a esperança, como aos hospitais, aos doentes do corpo físico e do espírito, dando alento aos familiares, aos profissionais de saúde, envolvendo aqueles que vieram a desencarnar nesse momento com muito amor, com muita luz e com muita paz, e com a certeza
que Deus sempre olha por todos nós. E assim, meus amigos, vamos pedir permissão para o nosso Pai Maior, para que possamos vibrar pelo nosso lar, imaginando a figura meiga do nosso Mestre Jesus adentrando a porta principal de nossa casa e envolvendo com muito amor, com muita paz e harmonia a cada um dos nossos queridos. Que essa luz se intensifique e também chegue aos nossos vizinhos. E assim, vamos vibrar por nós mesmos, pedindo que as vibrações amorosas do nosso Pai Maior nos envolvam sempre, renovando as nossas energias, reequilibrando a nossa saúde física, mental e espiritual. E assim, meus amigos, envolvidos nesse amor do nosso Mestre Jesus, por esse encontro de corações, vamos dando por encerrado o nosso Evangelho dessa noite, mas não antes, sem fazer uma pequena prece que se refere ao livro de Meimei, chamado Pai Nosso. Senhor, ensina-nos a oferecer-te o coração puro e o pensamento elevado na oração. Ajuda-nos a pedir em teu nome, para que a força dos nossos desejos não perturbe a execução dos teus desígnios. Ampara-nos a fim que o nosso sentimento se harmonize com a tua vontade e que possamos a cada dia ser instrumentos vivos e operosos da paz, do amor, do aperfeiçoamento e da alegria de acordo com a tua lei. Que assim seja, uma semana abençoada de muita paz, de muita luz a todos nós. Continuemos a perseverar. Que assim seja.